Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma semana, né, de aula. Hoje vamos dar sequência, tá, aos verbos. Acentuação dos verbos ter e vir e seus derivados, tá bom? É o que nós vamos estar vendo hoje, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês a telinha, tá? Para nós iniciarmos. E vocês vão ver que não é difícil. Super tranquilo. Só prestar bastante atenção, tá, nas informações e seguir, né? Tem que seguir as informações certinho para não confundir, tá? Como tem muitas pessoas que confundem, tá? Então, vamos lá. Acentuação dos verbos ter e vir e seus derivados. O verbo ter e vir na terceira pessoa, vamos guardar isso aqui na memória, ó. Na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo. Então, nós estamos falando presente do indicativo, a terceira pessoa do plural. Leva um acento circunflexo para diferenciarem da terceira pessoa do singular que não leva acento. Então, aqui está dividido em primeira, segunda e terceira pessoa do singular, tá? Que são os três primeiros. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Então, qual que é de... Ó, aí vamos entrar... nós estamos falando da terceira pessoa. Essa aqui é a terceira pessoa do singular com a terceira pessoa do plural. Então, ó, ele, ela, tem. Tá vendo aqui o verbo ter? Tem, ó. Eles, elas, têm. Poxa vida, tá igual. O que vai diferenciar? É o acento circunflexo que eu vou colocar aqui. Tá? Então, ó, a conjugação é igual a terceira pessoa do singular com a terceira pessoa do plural. Porém, o que diferencia é o acento circunflexo. A mesma coisa aqui no verbo vir, tá? Então, aí ficou até bonitinho, tá? Primeira, segunda, terceira pessoa singular, primeira, segunda, terceira pessoa plural do verbo ter. A terceira pessoa do singular, ela tem, elas têm. A diferença aqui é apenas o acento, tá? Que diferencia, tá bom? Aqui no verbo vir também, a mesma situação, tá? Não pode esquecer disso. Guarda isso aí na cabecinha de vocês. Vamos para o próximo. Ó, verbo ter na terceira, aí eu trouxe a tabelinha para cá. Verbo ter na terceira pessoa do presente do indicativo, né? Então, tá aqui primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Aqui, gente, ó, ele já veio, né, diferente, tá? Ele já tem um acentinho. Agora, vamos entender aqui, ó, o verbo, ele concorda com o sujeito da oração. Então, não pode esquecer disso. Se o verbo está se o sujeito está no singular, o verbo também deverá estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo estará no plural também, tá? Então, não pode esquecer disso aí, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Aqui está o singular, ó. Ai, peraí. No singular, a frase é, ou oração, no caso, que tem o verbo, né? O professor tem prova para corrigir. Então, eu vou colocar agora no plural, né? Então, o tem aí, ó, ele não quer, o professor, quem é? Ele singular. Então, não precisa ter verbo. Agora, eu vou colocar no plural. Os professores, quem? Eles, os professores, tá? Então, ó, os professores têm, tem acento, tem prova para corrigir, tá? Então, você observa que a única diferença do verbo aqui, do singular para o plural, é o acento. O verbo, ele, aparentemente, a escrita, a grafia dele é igual, porém tem um acento aqui para diferenciar, tá? Então, ó, você observa que o sujeito, tá vendo, ó? Concorda, né? No caso, o verbo, ele concorda com o sujeito, tá? Então, aqui, ó, professores têm plural, professor tem singular, tá bom?
Então, não esqueçam disso. É só guardar aí na cabecinha, vocês vão ver que não é difícil, tá bom? Aqui a mesma situação, né? O verbo vir na terceira pessoa do presente do indicativo, a tabelinha, né, foi transportada para cá, justamente, né? Agora vocês observam que o vem aqui, ó, é do terceira pessoa do plural, é diferente da terceira pessoa do singular, a grafia é da mesma forma, porém, o que diferencia é o verbo. A mesma situação lá, né, do verbo ter. O verbo concorda com o sujeito da oração, né? Sujeito no singular, verbo singular. Sujeito plural, no plural, verbo no plural, tá? Então, vamos mais uma vez fazer o exemplo aqui. O professor vem à reunião. Então, olha, o vem sem acento. O professor quer dizer ele. Ele, né? Uma pessoa. O professor, tá? Agora vamos os professores, plural, tá? Então, se é plural, vem a reunir. Observa que, a partir do momento que os professores, né, no caso, o sujeito aqui está no plural, o verbo está no plural. E o que muda aqui? A acentuação, tá bom? Não pode esquecer desse detalhe. Vamos lá para a próxima. Aqui, deixa eu voltar aqui. Isso, ó. Tem os derivados. Agora nós vamos ver a questão dos derivados do verbo vir, do verbo ter, né? Vamos começar pelo verbo ter. Derivados do verbo ter. Então, esse de amarelinho aqui, ó, são os derivados, tá? Os derivados. Aqui é o primitivo, né? Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, eles têm. Agora eu vou conjugar a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso no singular e a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso no plural. Porém, eu vou usar o verbo deter, tá? Que é esse primeiro aqui. Você observa que, ó, do ter para frente, ó, tenho, tens, tem, tá vendo? É igualzinho aqui o primitivo, né? Eu vou acrescentar apenas o de, tá? Aqui, ó. Eu, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu detenho. Olha aqui, eu tenho. Então, se é o primitivo, se eu estou usando o derivado, né? No caso, o verbo deter, eu detenho, tu detens, ele detém, né? Agora, observe aqui essa questão do acento aqui, ó. Na segunda e na terceira pessoa do singular. A gente já vai falar sobre isso. Aí já entra aqui a primeira pessoa do plural. Nós detemos, vós detendes, eles detêm. Olha aqui a terceira pessoa do plural, tem uma acentuação, mas é circunflexo, tá vendo? Então, ó, presta atenção aqui nos derivados, tá? Agora nós não estamos falando mais dos verbos primitivos, e sim dos derivados daquele verbo ter, tá? Ó. Segunda e terceira pessoa do singular, aqui é qual? Segunda e terceira, ó. Segunda e terceira, tá? Ó, segunda e terceira pessoa do singular leva acento o quê? Agudo, tá? Que é esse acentinho aqui. Já a terceira pessoa do plural, nossa, toda vez que eu vou falar plural, eu engasgo. Plural leva o acento circunflexo, tá? Que é o chapeuzinho. Então, não esqueçam disso. Quando eu vou usar o verbo, né? Os derivados do verbo deter, a segunda e a terceira pessoa do singular levam, né? No caso, o derivado lá deter, né? O verbo deter. A segunda e a terceira pessoa levam acento agudo e a terceira do singular. E a terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Agora nós vamos entender aqui, ó. Segunda pessoa do singular, tá vendo, ó? Detens. Terceira pessoa do singular, detém.
terceira pessoa do plural detém com acento circunflexo, tá? Tu detens informações importantes, o professor detém informações importantes, os professores detêm informações importantes. Agora vamos entender por que. Agora você já viu que a segunda e a terceira pessoa do singular, né? Dos derivados, tá? No caso, deter aí, que é o que nós estamos falando, do verbo deter, derivados, ela leva o acento agudo, tá? E a terceira pessoa do plural leva o acento circunflexo. Vamos entender o porquê desses acentos aí, tá bom? Vamos lá. A mesma situação aqui do verbo verbo vir. A mesma situação lá, tá? Provir, né? Intervir, covir, advir. Esses são os derivados do verbo vir. O primitivo aqui, eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vimos, eles vêm. Os derivados aqui conjugados na primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. A mesma situação, tá? Olha aqui. A segunda pessoa, o que muda aqui é o início, ó, tá vendo? Que é a mesma coisa. Ó, venho, vens, vem, vemos, tá vendo? Aí, e assim vai. Aqui no caso, isso foi até a terceira pessoa, né? Provei. Aí depois, ó, nós provemos, vós provindes, eles provém. Então, você observa que a primeira, segunda e a terceira pessoa do singular, tá? Do verbo vir, né? No caso aqui são os derivados, que é o provir que nós estamos vendo. Então, você observou que, ó, o acento agudo aqui na segunda e na terceira pessoa do singular, o acento é agudo, tá vendo? É a mesma situação lá do verbo ter. Aqui, ó, o provém também, tá vendo? Só que aqui é circunflexo. Então, vamos lá. Segunda pessoa do singular, tu provém de outro país. Terceira pessoa, o professor provém de outro país. Terceira pessoa do plural, os professores provêm. Observa que a mudança, né, é apenas no acento, tá? Por que desse acento? Agora nós vamos ver. Por que aqueles acentos agudos ali? Justamente na segunda e na terceira pessoa do singular, né? Ó. As oxítonas, aí você vai ter que relembrar lá, né, aquelas regrinhas de acentuação. Aí até coloquei aqui, ó. As oxítonas terminadas em e ens levam acentos, né? Ó. Aí, para quem não lembra o que são palavras oxítonas, aqui tá. As palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica, isso é, a sílaba mais forte da palavra. Essas palavras podem ou não ser acentuadas. As oxítonas, elas podem ou não ser acentuadas. Porém, essas oxítonas aqui do verbo, elas são acentuadas porque elas são terminadas em, aqui ó, no caso, tá? Ó, terminada em e ens, tá? Que olha aqui, ó, detens, tá vendo? E retém. Tudo bem? Então, é só para esclarecer a questão do acento agudo aí, tá? Aí, qualquer dúvida, a gente, né? Vamos trabalhar mais aqui essas questões das palavras oxítonas, se vocês não lembrarem, tá? Porque eu acredito que vocês não esqueceram. Bom? Bom, o que a gente aprendeu nessa aula de hoje, né? Que os verbos ter e vir levam acento circunflexo quando estiverem na terceira pessoa do plural, tá? Aí tem o exemplo, ele tem, elas têm. Ele vem, elas vêm. E os derivados, né, do verbo ter e vir levam acento agudo, né? É só lembrar disso aqui. Levam acento agudo na segunda e na terceira pessoa do singular e o acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Aí mais um exemplo.
Tu detens, ele detém, ó. Segunda e terceira pessoa do singular, acento agudo. Terceira pessoa do plural, acento circunflexo, tá? A mesma coisa aqui, tu provens, né? Ele provém. Segunda e terceira pessoa singular, acento agudo. Terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Tá bom? E por hoje é só, meus amores, é isso aí. Essa aulinha ela não foi difícil, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fica com Deus, até a próxima. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Beijinho, tchau, tchau. Até mais. E vamos treinar os verbos, tá? Vamos treinar. O segredo é muito treino. Beijo.